Já faz mais de 20 anos que Peppa Pig é um dos desenhos mais importantes do planeta. E até quem nunca assistiu conhece a série da porquinha inglesa. Eu sou a Peppa. Mas será que ainda não existem alguns segredos e coisas sem sentido que os fãs precisam entender? I'm really hungry now. A primeira coisa sem o menor cabimento em Peppa Pig é o fato de que a gente tá falando de um desenho infantil que não tem crianças. Calma, a gente sabe que a Peppa e os seus amigos são filhotes, mas a gente tá falando de crianças humanas. Todo mundo sabe que os humanos são um mistério no desenho, sendo que alguns já apareceram, mas todos são adultos. No episódio em que a família Pig vai para Nova York, tem a imagem de uma garotinha na Times Square. Ela aparece em um cartaz de algum filme famoso. Nessa cena, a gente vê que a menina tá ao lado de algumas ovelhas selvagens. Ou seja, ela é algum tipo de fazendeira que cuida de animais da espécie da Suzy. Ela aparece também em um outro cartaz no episódio do Festival Infantil, ao lado do pirata Barba Ruiva e uma vaquinha selvagem. Será que algum dia a gente vai ver a personagem conhecendo a Peppa? Talvez não, mas de fato é estranho existirem fotos de crianças humanas se elas nunca apareceram no mundo da porquinha. O que faz muito sentido, na verdade, é você ir pegando a sua pipoca e se preparando para mais um Teen Videos. Você já notou que os olhos de todos os personagens estão completamente errados? Até quem não é um fã do desenho percebe que a série tem essa característica esquisita. Na maior parte dos episódios, os personagens estão de lado, mostrando só metade do rosto para quem tá assistindo, mas os dois olhos estão aparecendo. No mundo real, quando uma pessoa tá de lado, a gente vê somente um dos olhos, e durante muito tempo os fãs de Peppa acreditaram que isso só poderia significar duas coisas. A primeira é que do outro lado do rosto existiam mais dois olhos, ou seja, a Peppa e todos os seus amigos teriam 4 no total. Se isso já não fosse estranho o suficiente, a segunda teoria é ainda mais sem sentido e até mesmo assustadora. E se do outro lado não existisse nada? Os personagens enxergam só de um lado do rosto? Que estranho. Na peça de teatro, a Peppa tem somente 2 olhos, mas ainda não explica exatamente como, nesse desenho, a gente consegue ver o rosto inteiro dos personagens, sendo que eles estão de lado. Você já percebeu como é esquisito o jeito como os personagens do mundo da Peppa entram nos veículos? Nessa parte do episódio, o carro novo, veja que os personagens simplesmente pulam no carro, jogando todo o peso nele. Isso de fato é um jeito de quebrar o seu veículo, porque nesse mesmo episódio, o carro do Papai Pig precisou ser consertado. E acredite, a gente sabe que a família da Peppa é de fato muito pesada. Na internet, os fãs sabem que ela pesa no mínimo 300 quilos. Imagina qual é o peso do Papai Pig. E sim, a gente sabe que por ser uma série infantil, algumas coisas ficam mesmo sem sentido. Mas agora a gente vai te mostrar como nem no mundo da Peppa isso funciona. No episódio Andando de Moto, a vovó Pig leva os netos e o marido para passearem pela cidade na sua motocicleta. Mas se você prestar atenção na forma como o vovô sobe no veículo, vai ver que ele faz isso normalmente, como qualquer pessoa. Mas nos carros, os personagens simplesmente pulam sem nenhum cuidado. Que esquisito. No final de todos os episódios, os personagens caem no chão e começam a rir muito. E por mais que seja algo engraçado de se assistir, não faz o menor sentido. Esse mistério cria algumas teorias muito interessantes. A primeira é que os personagens têm algum tipo de doença, onde eles não conseguem ficar em pé se escutam alguma piada. Isso pode ser porque eles são animais misturados com seres humanos. A segunda teoria é que eles se jogam no chão justamente porque no mundo real, eles são animais que andam nas 4 patas e por isso precisam voltar para mais perto da Terra às vezes. Já pensou ter que pular na lama toda vez que assiste aos nossos vídeos? Comenta a hashtag sujo pra gente te mandar tomar um banho. Se você assistiu Zootopia, sabe que existia muito antigamente o problema dos animais que só comem plantas viverem ao lado dos que comiam carne. No mundo real, leões e lobos não podem ficar no mesmo espaço de coelhos e ovelhas, porque o resultado seria um belo jantar. Falando em lobos, a gente sabe que o Senhor Lobo é um personagem que adoraria cravar os dentes no Papai Pig. E mesmo que isso seja uma piada com o conto dos 3 porquinhos, é muito estranho que os animais vivam em paz. O que será que eles comem?
Talvez o mundo da Peppa tenha desenvolvido uma sociedade onde uma carne falsa é criada para impedir os predadores de comerem os seus vizinhos. Seja como for, a senhora ovelha deveria tomar mais cuidado em deixar a Suzy visitar a casa da família Pig, porque a Peppa e os seus parentes são animais que comem de tudo. E se o papai Pig ficasse com fome, ele poderia fazer uma coisa terrível. Melhor nem comentar. Ainda bem que é uma série infantil, porque no mundo real essa amizade daria errada. Alguém pode me explicar que história é essa? Para fazer uma boa dieta, você vai precisar beber muita água e se alimentar nos horários certinhos, comendo frutas e vegetais, mas toma cuidado, porque algumas batatas falam e pode ser muito assustador quando ela te pedir para você não fazer, você sabe o quê? No episódio O Senhor Batata Vem para a Cidade, nós descobrimos que esse personagem deseja que as crianças se alimentem de legumes. Até aí tudo bem, mas tudo fica estranho quando ele tenta abrir um centro esportivo na cidade da Peppa e explica que uma boa dieta seria comer maçãs, laranjas, cenoura e tomate. Até a Peppa perguntar: devemos comer batatas? E ele não conseguir responder. Na verdade, o desenho nunca respondeu de onde os legumes falantes vêm, e tem uma teoria de que aquilo era só um animal comum dentro de uma roupa de batata. De onde vêm os legumes a gente nunca descobriu. Mas a próxima coisa sem sentido é de fato uma das mais esquisitas. No mundo da Peppa, a gente não sabe de onde vem a comida. E isso não é só um grande mistério, como também não faz sentido em nenhuma das teorias. Vamos ver o episódio Piquenique. Eles estão comendo sanduíches e existe um pedaço de queijo que a família utilizou para preparar os lanches. O queijo é um alimento que vem do leite, e todo mundo sabe que o animal que mais produz leite para fazer comida são as vacas. Mas no mundo da Peppa, as vacas são personagens comuns. Do mesmo jeito que os personagens que comem carne precisam se alimentar de outros animais, não faz sentido eles terem queijo feito de leite comum. E sim, a gente pode imaginar que é o leite normal, já que a série nunca teve nenhuma intenção de explicar. Ao contrário de Bluey, que sempre deixou muito claro que a comida das cachorrinhas é sem lactose e zero glúten. Caso você não acredite que eles utilizam os próprios personagens para fazer as comidas, então só espera a gente te falar das roupas. A Dona Coelho tem uma loja de tecidos com roupas de lã que é feita de ovelhas. Será que ela sabe onde está o pai da Suzy? Um dos personagens mais inteligentes do mundo da Peppa é o Edmond Elefante. Ele é tão esperto que entende quase tudo de ciências. É só assistir ao episódio O Museu de Ciências, quando ele explica que para levantar um peso muito grande, você só precisa aumentar o número de roldanas em uma corda. Ou quando ele resolve dizer que as bexigas da Dona Coelho grudam na parede por conta de uma coisa chamada estática. Quando o Vovô Coelho vai até a escola da Madame Gazela e explica como as pessoas conseguem ir para o espaço, o Edmond conta para toda a turma que na Lua a gravidade é muito menor e que por isso quando você viaja até lá, é possível pular bem alto. Tudo isso é muito interessante, mas tem um problema. O Edmond não poderia saber dessas coisas, mesmo sendo muito inteligente. Sabe por que não? É muito simples. O elefante filhote tem somente 2 anos de idade e não existe tempo de vida o suficiente para aprender tanto assim sobre ciência. Mesmo que ele estudasse muito, levaria mais do que 2 anos para ter esse nível de conhecimento. E é por isso que o tempo não passa no desenho da Peppa. Sabe qual tempo tá acabando? O de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Anda logo, porque o próximo vídeo tá sensacional. Vamos te mostrar uma coisa que faz menos sentido ainda. O fato do Richard Coelho, o Edmond Elefante e o George Pig estarem na mesma turma das suas irmãs mais velhas. Galera, não faz nenhum sentido. Primeiro, a gente vai deixar claro que as irmãs mais novas da Zoe Zebra não estão nessa turma junto com os amigos. Ou seja, elas têm 2 anos, da mesma forma que o George. Mas, curiosamente, a Madame Gazela não é a professora delas. Agora vamos ver como nada disso tem sentido. Se você levar em conta que o George, o Edmond e o Richard têm 2 anos cada um e que as suas irmãs mais velhas têm 4 anos, uma revelação surpreendente aparece. O que exatamente a Madame Gazela ensinava para as meninas quando elas tinham 2 anos? Até hoje essa pergunta tá sem resposta. Não pode ser. Outra coisa sem sentido é que no mundo da Peppa alguns personagens conseguem viajar até o espaço, principalmente o Vovô Coelho, mas isso é algo que custa muito dinheiro e que o governo jamais permitiria que fosse feito por qualquer um, já que é uma viagem muito perigosa. Mas quando a gente assiste às cenas, uma coisa sem sentido ainda rola. Quando a Vovó Pig vai para a Lua, a Peppa e o George estão dentro da nave. Eles são crianças e não estão usando nenhum uniforme de proteção.
como eles estão respirando. O bebê Alexander é outra coisa que não faz sentido nesse mundo da Peppa, porque no episódio Noite Barulhenta, a tia Pig explica que para ele dormir, é necessário fazer muito barulho. Só isso já não faz sentido nenhum, porque ninguém dorme com barulhos altos. Mas quando o Papai Pig entra no quarto em que ele tá dormindo e acaba fazendo um som, o bebê acorda. Ele gosta de sons altos ou não? Até hoje ninguém descobriu. E é claro, a Dona Coelho tem praticamente milhares de irmãs que também são a Dona Coelho. E é uma das coisas que menos faz sentido no mundo da Peppa. De acordo com um dos clones, aquele que mora em Nova York, existe uma delas em cada cidade. Mas se a gente levar em conta que existem mais de 30 mil cidades grandes no planeta, e muitos são cidades pequenas, então quer dizer que são milhões de clones. Quantas Donas Coelhos estão espalhadas pelo planeta? Não faz sentido existirem tantas. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!